E aí, família, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast dessa semana. E eu já quero te pedir um favor, já quero te pedir que você nos ajude a divulgar esse conteúdo, nos ajude a divulgar esse material. Basta você se inscrever aqui no canal, se você já é inscrito nesse canal, deixe seu like aí para que o YouTube possa entregar esse conteúdo a mais pessoas e nos ajude divulgando o link desse canal para os seus amigos, familiares. Eu tenho certeza que são conteúdos relevantes que vão abençoar e vão ajudar muito no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento espiritual e emocional de cada um que participar aqui com a gente, dessa grande família que é a família Bora Crescer. E o nosso tema dessa semana, nós vamos falar sobre autoconhecimento, conectando-se a você mesmo. E autoconhecimento é algo muito importante nos dias atuais. Antes de continuar falando sobre autoconhecimento, eu preciso te falar algo. Primeiramente, que eu não sou um profissional na área da saúde mental, embora eu tenha comecei uma faculdade na área de psicologia e que acabei travando, mas eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com liderança, formação de líderes, palestras e já sou pastor há mais de 15 anos, então tenho uma vivência já de experiência prática nessa área de autoconhecimento. E eu quero só partilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido. E não quero falar aqui como um técnico, como um profissional na área da saúde mental. Pelo contrário, eu quero aqui compartilhar com você de experiências e de coisas que têm dado resultado, dado certo na minha vida e na vida das pessoas que eu tenho treinado, na vida das pessoas que têm caminhado comigo essa jornada de crescimento pessoal. Tá bom? Então vamos lá? Então vamos falar então sobre conectando-se a você mesmo. Por que é importante entendermos sobre autoconhecimento? Eu começo a pensar da seguinte forma: quanto mais você conhece a você mesmo, menos erros você comete, mais fácil é você exercitar a autoliderança, o autogoverno, você conseguir dominar a si mesmo, seus impulsos, suas fraquezas, seus medos. Então, conhecer a você mesmo é a grande chave para o sucesso. Muitas pessoas estão travadas porque não conseguem conhecer a si mesmo. Eu vou te citar algumas situações aqui que podem acontecer quando você não conhece a você mesmo. Tá? A primeira dela aqui, vamos lá. Dificuldade em tomar decisões importantes, sem saber quais são os valores pessoais que orientam a sua escolha. Quem não conhece a si mesmo tem dificuldade de tomar decisões importantes, quem não conhece a si mesmo. Por quê? Quando eu tenho uma percepção de quem eu sou, e aí ativo a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu conheço os meus defeitos, conheço as minhas fraquezas, e é importante lembrar que nós não vamos estar conhecendo a nós mesmos 100% da noite para o dia, ou talvez na nossa jornada aqui na Terra, talvez a gente nem chegue a conhecer 100% de quem de verdade nós somos. Mas a grande verdade é que quanto mais conhecemos os nossos limites, nossas fraquezas, nossas forças, mais fácil fica de dominarmos em algumas áreas. Então, quando precisamos tomar decisões importantes e você não sabe os valores que norteiam a sua vida, por exemplo, o valor da honestidade. O valor da honestidade, quando ela é muito forte na vida de uma pessoa, pode vir a proposta que vier. Ela não vai se vender, ela não vai trocar a seu ponto de vista, ela não vai tomar uma decisão desfavorável àquilo que vai comprometer o valor da honestidade na vida dela. Então não adianta ser, por exemplo, uma pessoa que está ocupando um cargo público e ela tem um alto valor de honestidade na sua vida, pode oferecer a propina que for, ela não vai se vender, porque o valor máximo dela é a honestidade. Tem pessoas que têm o valor da verdade, por exemplo, ela não tolera mentira. A pessoa que tem o valor da verdade, ela se afasta de mentiras, ela não anda com gente que gosta de mentir, ela foge de circunstâncias como a mentira. Então, é importante nós entendermos os valores que norteiam as nossas decisões. Eu estava meditando sobre Gênesis capítulo 12, uma história fantástica, que é a história de Abraão. Quando ele recebe o chamado de Deus e Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Alguns estudos da Torá dizem que esse termo, vá para a terra que eu te mostrarei, significa lech leha, significa vá para você mesmo, vá encontrar-se com você, vá na direção do seu propósito, enfim.
E esse vá para você mesmo vá para o autoconhecimento, vá conhecer suas limitações, vá conhecer você. Porque é na nossa jornada de vida, o quanto caminhamos, o quanto andamos, o quanto estamos nos conectando com pessoas, é que nós vamos conhecer a nós mesmos. Nós vamos aprendendo muitas coisas, né, nessa jornada que são fantásticas. Esses valores também são importantes quando você não tem uma vida pautada em valores, você tem dificuldade de autoconhecimento. Outra coisa também que dificulta o nosso autoconhecimento são dificuldade com lidar com feedbacks, né? Pessoas que elas não sabem ouvir críticas. A crítica, ela em si não existe. Eu, particularmente, tenho uma opinião, né? Existe a crítica, alguns dizem que existe a crítica construtiva e crítica destrutiva. Para mim, é tudo crítica. Não importa se é construtiva ou destrutiva. Eu prefiro olhar para o lado do feedback, né? De você receber um retorno das suas ações. E quando você recebe um retorno das suas ações, e esse retorno ele não é favorável ao seu modo de pensar, ou da forma como você se vê, ou da forma como você acredita que devem ser as coisas, acontece uma coisa interessante. Você tende a rechaçar isso, você não quer aceitar isso, você começa a relutar, né? Você não sabe lidar com as emoções que surgem quando você recebe esse feedback. Então é importante. Quando alguém diz para você verdades a seu respeito, como que você fica? Como que você reage? Você reage de uma forma natural? Porque não é fácil ouvir que estamos errados. É fácil receber elogio. Receber elogio é muito bom, é muito fácil. A gente recebe de coração aberto. Porém, quando vem a crítica ou o feedback que é para nos transformar, para mudar de alguma forma, nós temos a tendência a ficar chateado, a ficar triste, a ficar... sabe aquela expressão que você já deve ter ouvido falar, fulano, ciclano, ele é mimizento, ela é mimizenta. É aquela pessoa que não dá para falar nada, que já fica ali, né, chateada. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma expressão, não sei se tem no resto do Brasil, mas a gente chama de emburrado, né? A pessoa fica emburrado. O que é emburrado? A expressão emburrado nada mais é do que alguém que está com um burro dentro. Né? Emburrado, está com o burro dentro. O que é estar com o burro dentro? Você já viu aquele burro que empaca? Então, não tem jeito de você fazer ele entender que ele está errado, que ele precisa caminhar, que ele precisa andar, ele fica empacado. Não tem jeito dele andar. É assim a pessoa emburrada, ela está com um burro dentro dela. Não tem jeito de você fazer ela entender. A melhor coisa que você pode fazer é deixar quieto, esperar o tempo passar, depois você volta no assunto, tenta conversar. Então, se você se identifica com isso, como uma pessoa que se ofende facilmente, que você... não conhece os teus limites, você fica chateado com aquilo que falam a teu respeito, os teus amigos, os comentários, ou até mesmo um comentário de bastidores que chegou aos seus ouvidos e isso te deixou chateado, você precisa urgentemente de autoconhecimento. Porque eu tenho para mim que toda a mentira vai embora quando a verdade chega. Guarda isso no teu coração. Toda mentira vai embora quando a verdade chega. Se alguém fala algo a teu respeito e isso não é uma verdade, e você tem clareza de quem você é, das verdades que você já assumiu na sua identidade, nada do que outra pessoa falar a teu respeito vai fazer sentido para você. Nessa jornada pastoral, eu já vivenciei muita coisa, né? E você sabe que ninguém fala mal de pastor, ninguém critica pastor, ninguém, né? Estou sendo um pouco irônico com isso. É lógico que pastor é alvo muitas vezes de tantas críticas, e às vezes de pessoas que nem conhecem o ofício pastoral ou aquilo que envolve o ofício pastoral. Mas a verdade é que se você vai se deixar abater por comentários que você ouve a seu respeito, ou de outros colegas, ou de situações, você acaba não tendo vida. Você vive em torno de sentimentos ruins, negativos. Mas quando você sabe quem você é e aquilo que você está fazendo é uma verdade, você está fazendo para Deus, para o reino de Deus, nada do que falam faz sentido para você. Não sei se você captou a essência aqui. Outro problema que é inimigo também de autoconhecimento é a autossabotagem, né? Ou a falta de comprometimento com os alvos pessoais. Quando você sabota você mesmo, e todos nós temos sabotadores, talvez eu possa convidar aqui alguém para falarmos num próximo episódio só sobre sabotadores. Vai ser muito legal você entender a respeito disso. Todos nós temos sabotadores, temos sabotador o crítico,
temos sabotador, aquele que é prestativo, né? Aquela pessoa que, muitas vezes, aquela pessoa que é prestativa, que ela ajuda todo mundo, que ela conversa com todo mundo, que ela quer resolver o problema de todo mundo, na verdade é um problema de aceitação. Não é porque ela é boazinha, que ela é extremamente... Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não para ninguém e tudo que pedem ela faz? Então, não é porque ela é muito boa. Às vezes ela tem problema de afirmação, de identidade. Ela precisa... ela acha que se não for dessa forma, as pessoas não vão gostar dela. Então ela acha que se sente super-herói, que tem que resolver o problema de todo mundo. Eu não sei se você se identificou com alguns desses problemas aqui, mas se você se identificou, talvez é hora de você começar a parar um pouquinho e refletir sobre o seu propósito, refletir sobre conhecer a você mesmo, sobre o autoconhecimento. Outra coisa também, tá? Que ainda é um problema para quem não tem autoconhecimento. Incapacidade de reconhecer e administrar padrões de comportamentos autodestrutivos. Né? Você tem dificuldade de identificar padrões de comportamento das outras pessoas e também seu, porque nós temos padrão de comportamento que nos destrói. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito egocêntrica e tudo que ela faz é o melhor, tudo que ela faz ela é pioneira naquilo. Sabe aquela pessoa que ela senta para conversar com você e fala, não, porque eu sou a última bolachinha do pacote, eu sou a última Coca-Cola do deserto, porque eu. Ela frisa muito seus alvos, seus resultados. Não que a pessoa não deva compartilhar com outras pessoas isso, mas de uma forma, às vezes, para atrair, sabe, um elogio, para mostrar que realmente ela é muito boa naquilo que ela está fazendo. Pessoas que têm esse tipo de comportamento é um comportamento quase que autodestrutivo. Por quê? As pessoas que estão à sua volta vão acabar se sentindo inferiorizadas. É diferente do ambiente de ensino. Por exemplo, quando você chega para alguém que é expert em algum assunto e você vai conversar com aquela pessoa e você começa a conversar com aquela pessoa, você vai fazendo perguntas, você vai tirando conhecimento, aquela pessoa vai transferindo conhecimento para você, vai te ensinando, aquilo acaba virando uma aula muito gostosa e você acaba admirando aquela pessoa pelo padrão que ela tem, pelo comportamento que ela tem, pelos resultados que ela tem, e ela passa a ser um mentor para você. É diferente de alguém que se promove a si mesmo, né? Alguém que está se autopromovendo. Isso não é um padrão legal. As pessoas tendem a se afastar de pessoas assim, porque elas não compreendem. Eu sei que às vezes, mesmo que a pessoa tenha excelentes resultados, né? Porque o resultado ele fala por si, você não precisa falar do resultado. O seu resultado vai falar por si, tá bom? Outra coisa que é um problema também para quem não se conhece, procrastinação. Essa palavra está muito em alta, essa palavra aqui ela é interessante de observar. Tem pessoas que começam a fazer as coisas, não terminam o que começam. Tem pessoas que elas fazem um projeto e nunca saem do projeto. Você começa a conversar com ela e fala assim, ei, como é que você está? Rapaz, eu estou trabalhando num projeto, você tem que ver, esse projeto aqui vai estourar, porque esse projeto. Passam 2 anos, você encontra com essa pessoa de novo. E aí? Rapaz, você acredita que eu estou trabalhando num projeto, mas esse projeto assim é fantástico, esse projeto. Tá, e aquele outro projeto? Não deu certo, aquilo lá eu comecei, mas não vi que não era, sabe? Ela não consegue ter foco para terminar aquilo que ela começa e ela fica procrastinando, deixando para depois. O procrastinador, ele sempre vai fazer as tarefas dele mal feitas, porque ele deixa para fazer aos 49 do segundo tempo. Então é muito importante que você elimine a procrastinação. E tem vários recursos para isso, a gente vai compartilhando ao longo dos desafios aqui, falando com você acerca disso, beleza? Então, já falamos aqui nessa primeira parte sobre situações que podem acontecer quando não há autoconhecimento na nossa vida. E agora eu quero falar com você sobre estratégias para desenvolver um autoconhecimento. Então, nessa aula aqui hoje é um podcast quero compartilhar com você. Você vai deixando nos comentários aí se fez sentido para você até aqui o que foi falado. Olha, realmente eu tenho dificuldade na procrastinação, eu tenho dificuldade com essa área aqui. Vá colocando nos comentários aí pra gente, deixa aí que eu vou responder os comentários, tá bom? Eu vou responder os comentários de vocês. Também, estratégias então para desenvolver o autoconhecimento. Primeiro, cultivar uma prática de reflexão diária, seja por meio da oração, seja por meio de uma autoescrita, né, daquele famoso diário, seja através de outras técnicas de autoconhecimento, né, que funcionem para você. O objetivo é você entender
e conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda. Eu, por exemplo, eu sou muito observador. Então, eu fico observando situações no meu dia a dia e eu aprendo com aquelas situações. Eu tenho uma frase para mim que essa frase é assim, uma das frases que eu lembro todo dia, né? Que eu penso da seguinte forma: você pode aprender com seus erros, né? Você pode aprender com seus erros, você deve aprender com seus erros, mas melhor do que aprender com seus erros é aprender com os erros dos outros, porque você não vai cometer aqueles erros. Então eu sempre estou observando à minha volta algumas situações, pessoas que de repente tiveram uma atitude errada, se posicionaram de forma errada, e eu aprendo com aquilo, né? Eu trago para a minha vida e eu procuro sempre linkar isso de uma forma que, quando acontecer alguma coisa similar, eu já tenho um padrão de como não fazer aquilo. Porque muitas pessoas só querem saber o que fazer, como fazer, né? O ápice de tudo hoje é como fazer. Como fazer um podcast, né? Como fazer... Então, todo mundo quer saber como fazer. Mas se você começar a observar na sua volta o que não fazer, como não fazer as coisas, você já vai ter um resultado fantástico, porque você já vai ter coisas ou opções que você já vai riscar na hora de você executar uma tarefa. Então é muito importante para o nosso aprendizado isso, né? Cultivar esse hábito de orar, de buscar, de meditar, de ter... E existe uma diferença de solidão para solitude. Por exemplo, a solidão é você ficar sozinho, é você estar em casa sozinho, você estar aquele sentimento, né, de inferioridade, aquela coisa, ninguém quer caminhar comigo, não tem nenhum amigo, aquela coisa, isso é solidão. O que é solitude? É quando você desfruta da sua presença, você desfruta de Deus na sua vida, você se conecta com você mesmo, você vai fazer uma autorreflexão, você vai falar, cara, o que eu estou fazendo nessa área aqui? O que eu preciso melhorar nisso? O que eu preciso mudar nisso? Eu faço isso constantemente na minha vida. Eu estou sempre perguntando para mim, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? E muitas vezes, diante de algumas situações, eu prefiro ficar no silêncio. Teve uma situação que aconteceu comigo, alguns dias atrás, aí, no meio da minha casa, da minha família, e eu preferi ficar no silêncio. Eu não falei nada, e só que eu fui trabalhando aquilo dentro de mim para não deixar gerar um sentimento ruim. Então eu fui trabalhando, eu fui olhando como que eu posso contornar isso de uma forma que não venha causar dano para ninguém, de uma forma que seja saudável, que eu ainda cresça e aprenda com essa situação. Foi um trabalho, porque você vai buscando outras alternativas, ao invés de discutir, ao invés de brigar, ao invés de sabe, fazer qualquer tipo de reclamação. Então você vai tirando o aprendizado de algumas situações. E por isso que é importante você conhecer a você mesmo, né? Conhecer seus limites, suas fraquezas. Você sabe aonde você estressa mais rápido, então foge disso. O próprio apóstolo Paulo, ele falava para Timóteo isso: foge das paixões da tua mocidade. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz: resistir ao diabo e fugirá de vós. Ou seja, o diabo é fácil, você resiste a ele na unção de Deus e ele foge. Mas os seus desejos, as suas paixões, as suas dificuldades, o seu ponto fraco, você precisa fugir dele, você precisa, sabe, tentar fazer alguma coisa para não cair, né, no erro, não ser induzido ao erro. Outra situação é buscar ajuda externa para lidar com questões que podem ser complexas ou difíceis de você lidar sozinho. Se você tem, por exemplo, alguma situação interna, área emocional sua, e você sabe que precisa de uma ajuda externa para lidar com isso, hoje nós temos aí no dia a dia nosso, nós podemos procurar um psicólogo, né? E tem gente que, graças a Deus, tem parado um pouco com essa discriminação, mas antigamente se tinha muita discriminação, que quem procurava psicólogo é quem é doido, né? Quem é louco. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para você: precisa ser muito forte para procurar ajuda. Porque os fracos, a maioria das pessoas fracas, elas não dão conta de procurar ajuda, elas preferem assumir um papel de vítima do que tentar resolver os seus próprios problemas. Então tem que ser muito forte. E eu te aconselho, se você tem algum problema emocional, se você sabe que precisa de terapia, vá procurar um psicólogo, procure um terapeuta. Se você acha que não é problema emocional, mas você está desorganizado, desorientado, você precisa de alguém que te ajude a organizar a sua vida, ter um mapa de ação para você ter resultado, procura um coach, um treinador, né? Mas não ande sozinho. Embora hoje se banaliza muito a profissão do coach, mas tem muitos coaches sérios, pessoas sérias que realmente são comprometidos em extrair o melhor e te fazer ter bons resultados na sua vida. Eu mesmo sou alvo de já ter feito
treinamentos com coaches, com mentorias, enfim. Isso me ajudou muito, me ajudou hoje a ter uma mente configurada para essas coisas. Hoje eu consigo lidar, eu me conheço, eu tenho autoconhecimento e eu sei, às vezes, quando eu consigo lidar com situações complexas, quando as coisas, quando eu devo me posicionar, quando eu não devo me posicionar. Você quer ver um exemplo disso? Às vezes, a gente como pastor, a gente ouve algumas coisas, né? E aí você, na hora, dá vontade de você revidar e falar algumas coisas. Falar algumas verdades, né, para uma pessoa, por exemplo. Só que você pensa assim, se eu falar, essa pessoa não vai ter maturidade para ouvir. Ela não vai ter maturidade para ouvir, ela vai se ofender. Se ela se ofender, ela vai acabar se perdendo a amizade, o vínculo. Quer saber? Não vale a pena. Deixa assim. Tá feliz pensando desse jeito? Uma hora ele vai acordar para a vida e vai mudar. Né? Aí a gente tenta de alguma outra forma ajudar, mas não revidar naquele momento, deixa passar. Depois você tenta trabalhar a pessoa para ela mudar um comportamento, mudar uma forma de pensar. Mas tem coisas que, não sei se eu fui claro para você, não sei se você está me entendendo, mas tem coisas que não vale a pena você querer bater de frente para ganhar uma discussão. Às vezes no casamento eu sempre falo assim, o que você quer? Ser feliz ou ter razão? As duas coisas não dá. No casamento não dá. Ou você quer ser feliz ou você quer ter razão. Então entenda que não dá para ser feliz e ter razão. Se você ganhar a briga, você teve a razão. Mas a sua felicidade ali naquele momento foi embora. Fechou? Outra coisa. Experimente coisas novas. Saia da sua zona de conforto. Tenta descobrir novas habilidades, novas paixões. Assim você vai ampliar a percepção sobre você mesmo. Eu não sei como que é o teu índice de viração própria, né? Teu IVP, teu índice de viração própria. Mas eu sempre fui uma pessoa assim que, quando alguém falava assim para mim, tu não vai conseguir, aí que mexia comigo. Aí o negócio, não, aí tornava pessoal. Então eu sempre olhava para esse vínculo assim, sabe? Teve uma vez que eu fiz uma prova de matemática e o professor, eu tirei 9,5 na prova. E uma questão boba assim, que eu errei, foi na hora de anotar, eu errei um cálculo ali. E eu cheguei e falei para o meu professor, falei, olha, o senhor sabe que eu sei fazer isso daqui. Por que o senhor não me deu 10? Ele falou, porque você tirou 9,5. E na minha imaturidade fiquei muito chateado com ele, sabe? E aí fui pro meu lugar, sentei, fiquei chateado com ele. Mas como eu tenho esse negócio de índice de viração, eu falei, não, quer ver? Na próxima prova eu vou arrebentar. Eu vou tirar 10. Aí na outra prova eu tirei 10. Eu falei para ele, o senhor viu que eu estava certo, que eu sabia fazer? Olha aí, tirei 10. Ele falou, então, se eu te desse os 10 pontos que você pediu, talvez você não se esforçaria tanto para tirar um 10. Então aquilo me ensinou tanto, gente. Aquilo me ensinou de uma forma tão interessante, porque ele me tirou da minha zona de conforto e me desafiou a ir um pouco mais além. Então você precisa se desafiar, sair da sua zona de conforto. Poxa, você está com um problema financeiro, vai estudar sobre finança, vai conhecer mais sobre isso. Faça uma autoanálise da sua vida, vê aonde você está jogando seu dinheiro fora, seu tempo. Tem pessoas que gastam 30%, 40% do seu salário só pagando juro, porque deixam atrasar suas contas. Então vá se programando melhor, vá se conhecendo melhor, para que você não caia em ciladas que você mesmo vai plantar. Então, para a gente experimente coisas novas, vá fazer um passeio, vá praticar um esporte que você não está acostumado a praticar. Vá conhecer pessoas novas, se conecte com pessoas novas. Não tem como você ter resultados excelentes se você anda com pessoas que te puxam para trás. Vamos lá, então? Eu quero agora ir para o fechamento com você sobre esse tema de conecte-se a si mesmo. E eu quero falar aqui algumas coisas importantes, que é a importância do autoconhecimento em diferentes áreas da nossa vida. Vamos lá. O autoconhecimento pode nos ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e autênticos, evitando padrões de comportamento que não são saudáveis. Então, quando você conhece a si mesmo e você passa a ter uma vida mais equilibrada, você passa a errar menos, você passa a saber cada passo que você vai dar, seguro daquilo que você está fazendo, dos seus sentimentos, das suas emoções, e do seu comportamento na sociedade, no meio da família, nos seus relacionamentos, você passa a ter relacionamento mais saudável.
porque a tendência é você se afastar de pessoas tóxicas, né? Eu sempre digo o seguinte, relacionamento, quando eu falo relacionamento, não é casamento só, sabe? Eu quero falar um pouco sobre amizades aqui com você. E tem amizades que você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem amizade na sua mão, né? Você está segurando aquele amigo, você manda mensagem toda semana para ele, você conecta com ele sempre, você faz ligações, você está segurando essa amizade. Você está sendo leal, você tem uma aliança com essa pessoa, né? Mas ali você começa a perceber com o passar do tempo que se você não ligar, a pessoa não te liga, se você não mandar mensagem, a pessoa não te manda, se você não conectar com essa pessoa perguntando, olha, como é que você tá? Tudo bem, tá. A pessoa não te manda um WhatsApp, o que você faz nesse caso? Ah, agora eu vou ficar chateado porque o fulano não. Cara, abre, ó, deixa ir embora. Se cair, é porque é para ir embora. Deixa ir embora, pronto. Não fica tentando segurar quem não quer mais estar junto com você. Porque tem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida por um período de tempo e está tudo certo. Elas vão ter outros rumos, outras prioridades, outras conexões, outras amizades. E aí está tudo certo. O importante é que continua sendo amigo, continua sendo parceiro, mas aquele nível de amizade profunda não vai existir. E está tudo certo, a vida é assim. Né? Uma certeza que você tem que ter é que quando você chegar, a única pessoa que vai até o final da vida com você é você mesmo. Isso é uma garantia. Parece tolo isso que eu estou falando, mas é uma verdade. A única pessoa que vai te acompanhar até o último suspiro é você mesmo. E nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós sabemos que o nosso corpo é só o carro que está nos conduzindo nessa jornada. Então comece a cuidar de você. Faça uma jornada para dentro de você. Vá limpando, vá perdoando quem precisa perdoar. Vá conectando com quem você acha que é interessante para você andar. Deixa à vontade, deixa livre quem precisar ir embora da sua vida. E tá tudo certo. Continua a jornada, continua. Porque tem pessoas que elas querem prender aquele amigo da infância para o resto da vida. Você precisa caminhar com aquela pessoa para o resto da vida e aquela pessoa está numa outra vibe, ela está indo para outro lado e você está indo para outro totalmente oposto. Não tem como caminhar junto. Vai dar problema. Então, seja feliz com você mesmo, desfrute de você, da sua casa, da sua família. Não fica mirando no que os outros têm, os bens materiais, ou a família do fulano, ou o sucesso que ciclano tem. Olha para você. Você está fazendo sucesso dentro da proporção daquilo que você tem investido. Mas se você parar para se conhecer um pouco mais, se você parar para avançar um pouco mais, você vai ir muito mais além daquilo que você já tem ido. O grande problema é que você está paralisado porque você não conhece a si mesmo e nem tampouco o potencial que você tem para aprender e para crescer. Eu sempre digo, não existe nada que a gente não possa fazer. Existem coisas que nós não aprendemos como fazer. E aí você precisa realmente fazer essa jornada para você ter relacionamentos mais saudáveis, deixar embora quem precisa ir embora, cultivar amizades que você sabe que são importantes, seu casamento. Olha, por favor, cuide do seu casamento, cuide da sua esposa, do seu marido, cuide dos seus filhos. Não adianta, às vezes, você ter sucesso fora e perder a sua casa, a sua família. Então cuide, nutra esse relacionamento, cultive esse relacionamento, cultive seu casamento, porque seus filhos vão crescer, eles vão casar e quem vai ficar em casa é você e sua esposa, você e seu marido, e vocês vão ficar em casa e aí? Vão ser dois estranhos dentro de casa? Outra coisa que é importante no autoconhecimento é que ele pode ajudar você a ter mais clareza sobre o seu propósito pessoal, sobre o seu propósito profissional e ajudando você a tomar decisões mais assertivas, olhando para o seu propósito, né? O propósito é interessante. Tem muitos livros que falam sobre propósito. Tem muitas pessoas falando sobre propósito. Mas eu costumo olhar para isso de uma forma muito clara. Eu identifico propósito quando você pega os seus dons naturais, você pega aquilo e você pega suas experiências espirituais, seus dons espirituais, e você começa a servir em vários departamentos da sua igreja local, né? E aquilo, quando você encontra algo que você está fazendo, e aquilo que você está fazendo brilha o teu olho, sabe? E você fala, eu faria isso aqui de graça. Eu faria isso aqui de graça. Eu faria isso aqui, sabe? Se eu pudesse fazer todo dia isso aqui, eu não ia ficar cansado nisso que eu estou fazendo. Isso tem uma grande probabilidade de estar linkado ao seu propósito de vida. E às vezes o nosso propósito de vida está mais, ainda quando nós não conhecemos,
ele está muito relacionado com a nossa dor. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Não parece, né? Mas eu era extremamente tímido quando jovem. E quando, por exemplo, chegava uma visita na casa dos meus pais, eu ficava escondido e eu só aparecia depois que as visitas iam embora, porque eu não queria cumprimentá-las. E não é porque eu era mal educado, é porque eu tinha vergonha. E hoje eu estou aqui gravando podcast com você, hoje eu estou aqui dando palestras por vários lugares, hoje eu estou ministrando em igrejas, em eventos. E aí você olha e vê, cara, como pode, eu fico olhando lá atrás, né? Como pode alguém que se escondia das pessoas hoje estar falando para pessoas, né? Mas é que a dor que eu tinha estava direcionada ao meu propósito de vida, estava linkada com o meu propósito de vida. E hoje eu entendo. Então você precisa realmente entender que o autoconhecimento vai fazer com que você tenha mais clareza do seu propósito de vida. E para encerrarmos aqui, o autoconhecimento também pode te ajudar a ter uma relação mais saudável com a sua saúde mental, com a sua saúde, reconhecendo e buscando ajudas para questões como ansiedade, como depressão. Tem pessoas que elas ficam muito presas ao passado ou sofrem dores por antecipação, né? Por exemplo, vamos lá, você começou uma jornada agora e está começando um curso na universidade, ou você está na sua aula, ou você está fazendo um treinamento, ou você começou um trabalho novo, e aí você pensa assim, cara, daqui a 10 dias, ou lá no final do ano, eu acho que eu não vou passar de ano, não vou passar esse módulo, eu vou ser demitido. E aconteceu uma situação e você já começa a sofrer por antecipação. Aquilo nem de fato aconteceu, mas você já está vivendo o sentimento daquilo como se algo já tivesse de fato acontecido. Então isso é muito linkado à ansiedade. E é quando você está vivendo muito no futuro e você esquece de viver o hoje. Tem um cálculo, né, que tem uma das pessoas que eu acompanho na internet, que é o Pablo Marçal, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que nós precisamos viver 70% no hoje, né, nossa mente focada naquilo que nós estamos fazendo agora, 10% no nosso passado como uma biblioteca para você consultar situações que você já vivenciou, para tirar dali experiências, e também 20% no futuro, que é projetos, sonhos, alvos que nós temos para o nosso futuro. Se você parar para pensar, muitas pessoas vivem só do passado, né? São saudosistas. Vivem, porque lá tal. E hoje, o que você está fazendo hoje? Né? Então, concentra mais no agora. Desfruta do momento. Você quer ver uma coisa? Tem famílias que elas se empenham em trabalhar demais, mas eles têm lá seus filhos pequenos, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. E aí não dão tanta importância para esse momento, para o agora. Seus filhos estão crescendo. Aí você vê aquela bagunça de carrinho jogado no chão, brinquedo jogado no chão, quarto bagunçado, tudo jogado, tudo atirado, beleza. Aí a mãe dá aquele chilique, briga com todo mundo dentro de casa, tem que arrumar, tem que organizar, que não sei o que, tal. Só que o tempo vai passar. Eles vão crescer. E aquele tempo que você se dedicou só a trabalho, você não desfrutou dos seus filhos. Aí vai chegar um dia que você vai chegar em casa, não vai ter um carrinho jogado no chão. Não vai ter brinquedo espalhado pela casa. O quarto vai estar perfeitamente arrumado. Sabe por quê? Porque eles casaram e foram embora de casa. E você vai sentir saudade daquela bagunça que você brigava que tinha na sua casa. Porque você estava muito mais preocupado em brigar, ou discutir, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa, do que desfrutar desse tempo. E um dia você vai sentir saudade desse tempo. Então aproveite cada momento, cada fase da sua vida. Aprenda com elas, conheça você mesmo e conheça as pessoas que estão na sua volta para que você viva de uma forma mais saudável. Fechou? E para concluir aqui, eu quero só recapitular com você alguns tópicos aqui importantes, que então entenda que nós precisamos diminuir as situações que nos impedem de ter um autoconhecimento, como procrastinação, outras coisas aqui. Deixa eu tomar aqui. Tomada de decisão, dificuldade de tomada de decisão, não ter valores pessoais que norteiam sua vida ou valores errados que norteiam sua vida, entendendo as estratégias que nós temos que ter para cultivar aí uma vida de autoconhecimento. Vá para você mesmo, faça como Abraão, faça essa jornada, vá para dentro de você mesmo. E também
a importância, né, de autoconhecimento nas diferentes áreas, relacionamento profissional, saúde física. Faça exercício, faça alguma coisa pela sua saúde, comece uma atividade e se preocupe em crescer, em avançar. Gente, era isso que eu queria compartilhar com você hoje aqui e queria pedir para você que execute tarefas, né? Eu vou te deixar uma tarefa prática para você. Se você topar esse desafio, escreva nos comentários aí, eu aceito, né? Ou bota aí a hashtag Bora Crescer. E o desafio é o seguinte: escreva uma lista dos seus valores e tente identificar como eles influenciam nas decisões diárias, nas suas decisões diárias. Tente tomar decisões, tomar uma decisão importante usando os seus valores como base, né? Então você vai fazer uma lista dos seus valores, vai identificar como eles influenciam nas suas decisões diárias e tome uma decisão essa semana, pautada em cima do seu valor, no valor que é muito importante para você. Fechou? E aí, bora crescer então? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se foi importante para você, compartilha com mais pessoas. Manda o link desse canal do Instagram para mais pessoas. Você que está nos acompanhando pelo Spotify, né? Muito obrigado pela sua companhia aí. Talvez você esteja na academia, esteja fazendo algumas outras atividades, mas parou aí para nos ouvir. Que Deus abençoe você grandemente. E compartilha, tá, gente? Vai lá, faz esse canal crescer, nos ajude aí a alcançar mais pessoas com essa mensagem que pode ter certeza, se ajudou você, vai ajudar tantas outras pessoas. Fechou? Conto com você. Deixa eu falar rapidinho com você aqui sobre duas empresas aí que nos ajudam muito aqui no nosso podcast, no Bora Crescer, que é a Perfect Car, né, do Christian, que fica aqui na Avenida do Nazário, em Canoas. Você fica entre a Avenida Boqueirão e a Santos Ferreira, você vai achar ali a Perfect Car, bem próxima do Mercado São Vicente. Aí você acha ali a Perfect Car, fala com o Christian, diga que você acompanha o canal Bora Crescer, que ele vai dar um desconto para você fazer seu polimento, consertar aquele arranhado do seu carro, tirar aquele amassado, né? Enfim, pensa em alguém honesto e de confiança, é o Christian lá da Perfect Car. Também você que é cristão, nós queremos recomendar você aqui em Canoas a Livraria Supremo, com livros, bíblias, materiais evangélicos, e encaminha para todo o Brasil via correio, via transportadora, o que você precisar. Acesse lá www.livrariasupremo.com.br, tem alguns itens lá, mas chama no WhatsApp e você vai fazer seu orçamento, comprar sua Bíblia, vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa, com muito carinho, muita dedicação, da Livraria Supremo, tá bom? Fica aqui então o meu agradecimento, muito obrigado a toda a equipe aqui, o Rafa, o Wesley, valeu por mais um dia especial de transmissão aqui com vocês do Bora Crescer. Fechou? Conto com você, até a próxima e não esqueça, bora crescer!